Olá, seguidores do Treino em Foco. Hoje, Treino em Foco Anatomia vai abordar a região posterior do segmento coxa. Então, nós temos aqui novamente o nosso boneco tradicional, o boneco anatômico. Face posterior da coxa é que nós iremos abordar hoje, a musculatura que compõe essa região posterior da coxa. Hoje um pouco gripado para gravar, mas tudo bem, vamos seguir aqui em frente, vamos passar a informação. Então, inicialmente, nós conseguimos já notar aqui que nós temos, como já feito em treino em foco anatomia anterior, a musculatura do quadríceps, que forma a musculatura da face anterior da coxa. Nós temos alguns músculos ainda que ajudam a compor a face lateral, como o tensor da face lata, que é esse que nós estamos vendo aqui. E já vimos também em treino em foco anatomia anteriores a musculatura da região glútea. E hoje, como eu havia dito, a musculatura da face posterior da coxa, que compõe a face posterior da coxa. Aqui nós temos que entender que originalmente apresentam-se aqui alguns músculos bem importantes, como o bíceps femoral, que eu vou botar agora aqui em destaque, para nós podermos analisar. Então, analisando aqui, nós verificamos que o bíceps femoral ele parte do processo isquiático da pelve, da região do isquio, e vai se inserir na fíbula, lateralmente, o osso lateral da perna. Com isso, o primeiro ponto que nós temos que ter como análise é que o bíceps femoral na sua cabeça longa, que é esse que nós estamos analisando agora aqui, ele obviamente cruza a articulação do joelho, então ele vai ter uma ação motora sobre essa articulação. E ele também, por ter a sua origem no processo isquiático da pelve, na região do isquio, ele também cruza a articulação do quadril e, devido a esse prosseguimento de cruzar a articulação do quadril, ele também, obviamente, terá uma ação motora sobre essa articulação. Então aqui nós estamos vendo o bíceps femoral, sua cabeça longa. Agora eu quero chamar a atenção e vou mostrar aqui para vocês. E vou mostrar aqui para vocês uma outra porção do bíceps, que é a sua cabeça curta. Então vamos lá, vamos colocar para cá. E agora aqui nós temos então a visão que o bíceps femoral, além da sua porção longa, que é essa que nós havíamos visto antes, que cruza a articulação do quadril, também apresenta a sua cabeça curta. Então o bíceps, por isso o nome de bíceps, por dois ventres, duas porções musculares, esse músculo ele se insere na fíbula, na sua parte bem proximal, e a sua origem na sua cabeça curta é na parte distal, na face posterior do fêmur. Então aqui nós estamos vendo, deixa eu diminuir aqui, o osso fêmur na sua face distal, mais longe da região proximal do corpo, sua face distal, posterior, é onde se origina o bíceps na sua cabeça curta. Se nós analisarmos bem essa questão, nós podemos ver que esse músculo que compõe a face posterior também da coxa, agora vamos diminuir um pouco aqui, nós podemos ver que ele fica mais lateralizado na face posterior da coxa, vejam bem, face posterior, face anterior, ele fica mais lateralizado e preenche toda a região posterior, a sua cabeça longa do bíceps. A cabeça curta não. A cabeça curta, por sua vez, só cruza a articulação do joelho, então obviamente a ação motora é só sobre a articulação do joelho. Então, analisando a ação motora do bíceps femoral, tanto na cabeça curta quanto na cabeça longa, sua porção curta ou longa, a ação motora sobre o joelho é fazer a flexão, realizar a flexão do joelho. Já a porção longa do bíceps femoral, a sua cabeça longa, além de flexora do joelho, também é extensora do quadril. Então nós conseguimos perceber que esse músculo que compõe a face posterior da coxa, ele é biarticular, na sua cabeça longa, e em função disso produz dois movimentos, extensão do quadril e flexão do joelho. Entretanto, os músculos que compõem a face posterior da coxa não, obviamente, se compõem esses músculos só pelo bíceps femoral. Então aqui agora nós vamos compor outros grupos musculares, como o semimembranoso. Vamos fixá-lo aqui e vamos analisá-lo. Então aqui nós temos outro músculo chamado de semimembranoso, que fica na face posterior da coxa. Como eu rodo agora aqui o desenho, o boneco anatômico, vocês conseguem perceber que ele fica na face posterior da coxa. Se nós aumentarmos um pouquinho aqui, nós poderemos notar que a origem, tanto da cabeça longa do bíceps femoral quanto do semimembranoso, é no mesmo ponto, muito próximo aqui no processo isquiático da pelve, junto à região do isquio de todo o osso pélvico. Então vou rodar um pouquinho mais, vou aumentar um pouquinho mais a imagem, para que nós possamos ter essa noção clara. Aqui já ficou bem mais claro, tanto para o bíceps quanto para o semimembranoso. Então, uma origem muito próxima dos dois, praticamente no mesmo ponto, dois músculos que compõem a face posterior da coxa. Se nós analisarmos em relação à região do joelho, nós podemos perceber que ele tem fixação na face posterior da tíbia, logo atrás do platô tibial.
face posterior da tíbia, medializado, parte medial e não lateral, medializado na face posterior, vejam bem, parte de trás da tíbia. Então, o semimembranoso, como nós estamos analisando agora aqui, ele cruza também a articulação do quadril e cruza, obviamente, a articulação do joelho. Suas ações motoras, obviamente, residem então para a flexão do joelho. Então, junto com o bíceps femoral, tanto cabeça longa quanto curta, o semimembranoso é um flexor do joelho. E a sua porção que cruza também a articulação do quadril, junto com a cabeça longa do bíceps femoral, o semimembranoso é um extensor do quadril. Então nós podemos ver que dois músculos que compõem a face posterior da coxa, eles são biarticulares, na sua maior parte, e fazem dois movimentos, uma ação sobre o joelho e outra ação sobre o quadril. Além desses dois músculos, obviamente, nós temos que ver um terceiro importante músculo aqui, que eu vou posicioná-lo agora, que é o semitendinoso. Vou fixá-lo para que nós possamos analisar melhor. Então vejam bem, agora o vou aumentar um pouquinho aqui, o semimembranoso é esse que nós havíamos analisado antes, e agora nós temos sobre ele, acima dele, o semitendinoso. Vocês podem notar que ele apresenta um tendão mais fino, cruza, e também tem uma fixação sobre a tíbia, sua parte distal, abaixo do platô tibial e medializado também, como já acontecia com o semimembranoso. O semitendinoso é um pouco mais abaixo e mais lateralizado, como eu fixo agora aqui. Vou aumentar um pouquinho, ver se a gente consegue entender melhor isso. Muito bem, agora aqui dá para ver melhor. O semimembranoso e o semitendinoso. Nós podemos ver que aqui se encontra o platô da tíbia, do osso da perna, platô tibial, onde se acomodam os côndilos femorais, e medializado, tanto semimembranoso como semitendinoso, e os dois possuem uma lateralização. Só que, vendo bem, o semitendinoso ele é muito mais lateral do que o semimembranoso em relação ao osso da tíbia. O que nos interessa agora saber é que tanto o bíceps femoral como o semimembranoso e o semitendinoso cruzam a articulação do joelho, como fica claramente exposto aqui, e devido a isso, os três grupos musculares são flexores do joelho. E na região superior, nós podemos notar que o semitendinoso, vou aumentar um pouquinho aqui para nós podermos rodar para um ângulo, ele também tem sua origem no processo isquiático da pelve, ou seja, na região do isquio. Da pelve como um todo, o osso pélvico como um todo, nessa região, processo isquiático, também tem a sua origem o bíceps, o semitendinoso. Então, revendo aqui em conjunto, nós temos na face posterior da coxa o bíceps femoral, cabeça longa e cabeça curta. Nós temos o semitendinoso e abaixo dele o semimembranoso. Esses três músculos em conjunto formam um grupo muscular que é chamado de isquios tibiais. Então nós podemos ver que a origem dos três é no processo isquiático da pelve, por isso isquios tibiais, porque a ação e a inserção de dois deles é sobre a tíbia, sobre o osso da perna, e um deles sobre a fíbula, o osso ainda da perna. Então isso dá origem também ao termo isquios tibiais. E assim nós vemos que esses são músculos que fazem a face posterior da coxa, do segmento coxa, e esses três músculos, então, portanto, eles são extensores do quadril e flexores do joelho. Eles são mais fortes na ação motora para flexionarem o joelho do que para estenderem o quadril. Lembrando que nós já gravamos em treino foco anatomia anteriores, que aqui também se encontra o glúteo máximo como um forte extensor do quadril. Consequentemente, os isquiotibiais, bíceps femoral, semitendinoso e semimembranoso, também compõem esse movimento de forma mais secundária, não sendo, portanto, o motor principal desse movimento de estender o quadril, embora participem de forma relevante. Agora, para a flexão do joelho, como nós estamos vendo agora aqui, eles cruzam esse eixo, essa articulação, como flexão do joelho, eles são motores primários, eles são os principais músculos para fazerem a flexão do joelho. Diante disso, nós podemos entender que se o quadril estiver fletido, o que seria isso? A articulação do quadril ir para frente, nós impulsionarmos o joelho à frente. Nessa situação, nós teremos um alongamento dos isquiotibiais e se estendermos o joelho, estará mais alongado ainda. Quanto mais fletido o quadril à frente, maior o poder de tração dos isquiotibiais para flexionarem o joelho, pois maior arco fisiológico de ação eles terão para trabalharem na articulação do joelho, fazendo a flexão do joelho. Quanto mais flexionado estiver o quadril, permite que a ação motora se torne mais eficiente nesse sentido. Mas se nós olharmos também aqui, nós podemos notar que há um espaço, vou aumentar um pouquinho aqui, para tornar um pouco mais fácil essa compreensão, que é o espaço entre o osso fêmur e esses músculos que compõem a face posterior da coxa. Então vou mandar um pouquinho aqui, que tem um ângulo que a gente consegue notar que ainda há um espaço. Esse espaço aqui
será composto por um outro grupo muscular, que agora eu vou apresentar aqui, que é o adutor magnum. Deixa eu buscar um outro ângulo, que provavelmente ficará mais fácil da gente posicionar. Então vamos lá, aqui. Vamos fixar. Fixo. Ok. Agora vamos lá. Agora nós podemos notar que junto ao fêmur, o adutor magnum, ele é um músculo que a ação motora principal, o próprio nome já é um indicador. Ele é adutor do quadril, ele fecha a adução do quadril aqui, faz o movimento de fechar, ou seja, se a perna está afastada, ela vai se aproximar da outra. Se a coxa está afastada lateralmente, com a contração do adutor magnum irá aproximar uma coxa da outra. E nós podemos notar que esse adutor magnum, ele também compõe a face posterior da coxa. Vamos rodar aqui. Vocês podem ver que aquele espaço que estava vazio agora está composto pelo adutor magnum. Vamos rodar um pouquinho aqui. Aqui é aquele espaço vazio de novo. E aonde nós tínhamos um espaço entre... Eu vou retirar aqui o adutor magnum para vocês notarem que esse espaço da face posterior, bem profunda, é verdade, a parte mais profunda, é composto pelo adutor magnum. Vejam bem, eu retirei e ele se encontra agora, se encontra aquele espaço vazio que nós havíamos mostrado antes. Vou compor aqui de novo. Vamos fixar o adutor magnum mais uma vez, para podermos esclarecer bem. E aqui nós podemos notar então, ó, toda a parte posterior da coxa, então ele é composto principalmente pelos isquiotibiais e também o adutor magnum na sua face mais profunda e medial. Se nós olharmos bem, está numa face mais medial em relação ao fêmur. E na face mais profunda, aqui nós temos o semimembranoso, o semitendinoso e mais lateralmente o bíceps femoral na sua porção longa. Se rodarmos um pouquinho, o bíceps femoral na sua porção curta. Lembrando que o adutor magnum compõe também a face posterior da coxa, mas a principal função do músculo, como eu havia dito, é aduzir o quadril e não estender, como eu havia comentado para os isquiotibiais, e muito menos fazer a flexão do joelho, já que ele não cruza a articulação do joelho. Então vou retirar agora o adutor magnum e vou mostrar mais dois músculos que compõem essa região e que são flexores do joelho, mas a título de ilustração. Então vamos lá, vamos pegar aqui um deles, o sartório, vamos fixá-lo e vamos isolá-lo do outro lado. Então aqui nós temos o sartório, nós já estudamos o sartório no treino Foco Anatomia, porque ele é um forte flexor do quadril. E quando nós tocamos no assunto sobre esse músculo, nós vimos que ele aciona o quadril em flexão, ou seja, nessa posição ele joga o joelho à frente, fazendo a flexão do quadril. Só que se nós observarmos bem, vamos rodar um pouquinho aqui, o sartório ele cruza a articulação do joelho atrás do eixo lateral do joelho. Consequentemente, o sartório tem uma ação forte, aqui esse ângulo é melhor, ele tem uma ação forte flexora sobre o joelho. Não é, obviamente, motor tão forte quanto os isquiotibiais, mas tem uma ação significativa de flexão do joelho. É um músculo que fica, se nós colocarmos aqui, na face lateral da coxa e também compõe os flexores do joelho. Se nós analisarmos bem aqui, então, hoje o treino Foco Anatomia, ele buscou apresentar os músculos da face posterior da coxa. E como discutido aqui, o tríceps, o bíceps femoral, semitendinoso e semimembranoso, eles fazem prioritariamente a flexão do joelho. Por isso que eu mostrei também o sartório, que é um componente dessa flexão do joelho, mas nós temos que tocar também no assunto, como tocamos no adutor magnum, que compõe a face mais profunda dessa musculatura. Então vejam bem, aquelas pessoas que buscam, através da musculação, desenvolver a massa, o volume muscular na região posterior da coxa, essa é a aplicação que o treino Foco Anatomia pode deixar, é que busquem desenvolver os isquiotibiais de forma bem acentuada. Através de um trabalho de hipertrofia bem acentuado, terão condições de desenvolver então a musculatura da face posterior da coxa. Fazendo movimentos de adução da coxa, irão solicitar nessa situação também o adutor magnum. Coloco ele aqui mais uma vez, para mostrar que ele também fica na face mais profunda da coxa, mas também está relacionado com a musculatura posterior e medial da coxa. Então, se busca, através de um treinamento, aumentar o volume dessa região, isquiotibiais, obviamente, é prioritário para o trabalho, e trabalharmos também adutor magnum se torna importante, já que também vai compor o volume muscular da região, na sua face mais interna, ok, tudo bem, mas também irá trabalhar o volume da região. Então, cabe aí movimentos de flexão do joelho, exercícios que trabalhem com resistência à flexão do joelho, à extensão do quadril, e também exercícios que tenham resistência à adução do quadril, já que esses três movimentos e exercícios que atuem na flexão do joelho, extensão do quadril e adução do quadril, estarão trabalhando com os principais músculos em termos de volume para a região posterior da coxa. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham entendido as lógicas anatômicas que nós colocamos hoje aqui
sobre a musculatura posterior de coxa, os movimentos que essa musculatura produz, os músculos que compõem essa região. Espero que vocês tenham gostado. Se estão gostando do Treino Foco Anatomia, a gente pede sempre que busquem divulgar para seus amigos, colegas, familiares, fazendo com que mais pessoas que gostem da exercitação física também entendam um pouco mais sobre a anatomia básica que compõe o aparelho locomotor e possam assim entender um pouco melhor os exercícios que devem estar fazendo na academia, o que seria mais adequado, o que seria menos adequado para as necessidades individuais, obviamente, de cada um de vocês. Por hoje era isso. Agradeço a todos pela atenção. Até a próxima semana. Um grande abraço. Posterior, os dorsais. Lembrando que ontem nós mostramos vários exercícios para musculatura de dorsais, latíssimo do dorso. E inclui-se também os exercícios dorsais do trapézio. Porém, esses serão mostrados exercícios em outra postagem do treino.